Agora você confere uma entrevista exclusiva com o professor Robério Paulino. Ele é do PSOL e é pré-candidato ao governo do Rio Grande do Norte. Caros amigos internautas, telespectadores da nossa programação, Rede Livre News, trazendo para vocês conteúdo jornalístico, compromisso social, credibilidade. Nós, depois do intervalo, nós vamos à nossa entrevista do dia e é com muita satisfação que vamos receber o pré-candidato ao governo do Estado do Rio Grande do Norte, o professor Robério Paulino. Ele vai falar de aspectos estruturantes, vai falar também sobre o trabalhismo, sobre a possível redução da jornada de trabalho, entre outros temas. Mas antes eu quero recepcioná-lo, saudá-lo aqui. Professor, sinta-se à vontade aqui na nossa TV. Silvio, muito obrigado pelo espaço, professor. pelo exemplo democrático que vocês dão de espaço. Essa democracia tem que ser assim, dar espaço para todo mundo. O Iago que está aqui nos acompanhando, muito obrigado aqui pelo espaço democrático para a gente apresentar nossas ideias. Mas como você falou, digamos, sou apenas um pré-candidato por enquanto. Professor Robério, nós estamos em um mês, não é, de muitas comemorações e também de muitas lembranças de conquistas sociais históricas dos trabalhadores, das trabalhadoras. Tivemos aí o 1º de maio, no qual você participou intensamente também com as entidades sindicais. Me fala um pouquinho desse momento histórico, desse mês em que vem à memória tantas conquistas ao longo de anos e décadas. O 1º de maio, Silvia, você telespectador, ouvinte, é um dia de luta, não é um dia de festa, como alguns tentam mostrar, né? E no 1º de maio a gente relembra tantas lutas passadas dos trabalhadores. Por exemplo, começa o 1º de maio, foi uma luta de trabalhadoras numa fábrica nos Estados Unidos, né, que terminou, os patrões fecharam os portões, incendiaram a fábrica, porque elas faziam uma greve por direito, por redução da jornada e por salário. E virou uma data que foi abraçada, né, por todo mundo como Dia Internacional. Não é dia do trabalho, é dia dos trabalhadores, da luta dos trabalhadores. É um dia de luta, é um dia de relembrar e fortalecer a luta. Nesse 1º de maio, o centro foi a luta pelo fim da escala 6x1. Né, 6x1, e no projeto que está enviado pelo presidente Lula, está também a redução da jornada de 44 para 40 horas semanais. Mas o projeto não é do presidente Lula, o projeto é da deputada do PSOL, Érica Hilton, lembra que mandou já há quase 3 anos o projeto para o Congresso, inspirado no movimento chamado VAT, V-A-T, Vida Além do Trabalho, que surgiu no Rio de Janeiro e que elegeu um vereador no Rio de Janeiro, em base a essa bandeira. Os trabalhadores do Rio reclamavam que trabalhavam demais e depois tem que pegar 2 horas para chegar em casa. Eu vejo aqui, converso muito com as garotas aqui do supermercado em Natal, elas dizem: professor, eu fico 2 semanas sem ver meu filho tem 3 anos de idade, eu fico 2 semanas sem ver meu filho, porque ele vai para a escola pela manhã, tem mais cedo, eu estou dormindo um pouquinho porque estou muito cansada, porque eu trabalho até a noite. Quando meu filho chega, eu já não estou em casa, e quando eu chego em casa, meu filho já está dormindo. Eu fico, às vezes, 2 semanas sem ver meu filho de 3 anos, fico 2 meses sem ver minha mãe, porque é quase uma escravidão. Quem reclama dessa escala 6x1? Porque não tem carteira assinada, porque não tem que trabalhar 6 dias por semana, não tem que trabalhar sábado e domingo, sem saber quando é que vai ter uma folga durante o mês, né? E aí é uma grande campanha do empresariado, associações empresariais. Hoje mesmo eu fui numa entrevista pela manhã numa rádio, e o jornalista colocou lá, falei pouco tempo, porque ele colocou uns 3 minutos de uma gravação do empresariado falando: vai prejudicar a economia, vai quebrar a economia, vai estrangular as empresas vão fechar, aquela chantagem, né, Isso não é verdade. Quando foi, Silvio, ouvinte telespectador, quando se lutava para acabar a escravidão no Brasil, sabe o que os grandes latifundiários diziam? Ia quebrar a economia. O Brasil foi o último país das Américas a acabar com a escravidão. Então, uma vergonha. É um argumento assim que não tem consistência, né? Não tem consistência. Porque o projeto ele também visa, como você destaca, a saúde do trabalhador. Exatamente. A saúde mental, o repouso, né? Exatamente. A reposição das energias. As mulheres, principalmente, né, são a força de trabalho. Muita doença psiquiátrica, né? Isso traria, pelo contrário, melhoria para o bem-estar, claro, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras. Mas, além disso, tem um aspecto econômico também. Quando se lutou, Getúlio Vargas anunciou a criação do 13º por exigência e pressão das centrais sindicais, os empresários disseram que vai quebrar a economia o 13º.
Quando nós lutamos na Constituição de 88 para sair de 48 horas semanais, a jornada de trabalho no Brasil era 48, nós conseguimos reduzir. Na Constituição de 88, a gente conseguiu reduzir para 44. Eles falaram, vai quebrar a economia. Quebrou? Não quebrou. O 13º injetou dinheiro na economia e dinamizou a economia. É o contrário do que o próprio empresariado disseram. Eles mesmos, a economia ganhou no final das contas. Agora vai ser a mesma coisa. Fala, porque se acabar a jornada 6x1, né, as empresas vão ter que contratar mais pessoas. E que contrato? Porque primeiro tem um aspecto humano, que você falou. As pessoas têm direito a... trabalho não pode ser escravidão. As pessoas têm que ter direito a descansar, têm direito à família, têm direito a voltar a estudar. Uma garota dessa do supermercado do telemarketing em Natal ou no Rio Grande do Norte não pode estudar. Não consegue estudar. Sim. Não consegue dar atenção à família, não consegue cuidar da saúde. A quantidade, o nível de doenças psiquiátricas nessa população é imenso. São 550 mil trabalhadoras e trabalhadores só no Rio Grande do Norte que estão na escala 6x1. 550 mil, mais de meio milhão. Nós temos que pensar na vida dessas pessoas, não podemos só pensar no lucro do empresário. Mas, economicamente, também é um erro achar que o 13º ia quebrar a economia, ao fim da escala 6 não vai nada, vai terminar injetando mais dinheiro e fazer mais circulação na economia. Professor Roberto, você foi convidado, assim como outros pré-candidatos, para debater aspectos do municipalismo, né, na FEMURNE, tratar ali de temas que tratam da economia, né, essa força pulsante aqui do Rio Grande do Norte, mas que ainda está atrelado a algumas estruturas, né, que precisam ser analisadas. Você vai estar lá esta semana, né, possivelmente dia 7, e qual os pontos que você gostaria de destacar e que serão abordados em defesa assim, das cidades, de uma gestão administrativa eficiente, dentro dos parâmetros até da Constituição? Eu acho que uma coisa que a gente tem que buscar central ao pensar cidades é reduzir a dependência do FPM. O que é o FPM? Fundo de Participação do Município. A quase totalidade, com exceção aí de 7, 8 ou 10 municípios do Rio Grande do Norte e do país, né, vive na dependência da transferência governamental federal, que é o FPM, que é constitucional, mas isso é muito pouco. Os estados não têm uma economia dinâmica própria. É muito ruim. O FM, evidentemente, injeta dinheiro no comércio, na circulação da cidade. Mas nós temos que ter renda própria, nós temos que ter geração de riqueza nos próprios municípios. E nós temos vocações grandes aqui no Rio Grande do Norte que a gente pode ter e que não estamos aproveitando. Por exemplo, a questão da industrialização. Eu defendo um plano de industrialização acelerada do Rio Grande do Norte e que beneficiaria todos os municípios em termos de emprego, em termos de tudo. Vou dar um exemplo. Você entra no supermercado de Natal, vai comprar água sanitária. Tudo vem de fora. O litro a garrafinha de 1 litro plástica. Você pega o rótulo, tudo de fora. Você sabe, Silvio, o que é água? Sabe o que é essa, Silvio? Ouvinte, você sabe o que é água sanitária? Água, sal e barrilha. Tudo que nós temos no Rio Grande do Norte. Por que não fabricar água sanitária aqui? E pior que nós temos uma fábrica em São José do Pibu, que fabrica, mas de forma artesanal, entrega nas casas. Mas por que não estimular a população a fabricar água sanitária de 1 litro nos todos os mercados do Rio Grande do Norte e educar a população a comprar aquilo que é daqui, que gera emprego aqui? Sim. Água sanitária. Eu posso lhe dar 100 exemplos de produtos. O Rio Grande do Norte tem quase todos os componentes para fabricar fertilizante. O Brasil importa 70%, 80% do fertilizante que consome. E nós temos quase todos os ingredientes para fabricar fertilizante. Por que não montar uma grande fábrica de fertilizante aqui? Você pega, por exemplo, as usinas eólicas. Você sabia, Silvio, que praticamente todas as peças das usinas eólicas são fabricadas fora, na Bahia, no Ceará? Não fabricamos praticamente nada aqui. Não fica aqui o lucro. Vai todo para São Paulo, para a sede das empresas, porque as empresas não são daqui. Né? Vai para outros países. O Rio Grande do Norte não ganha quase nada com essas usinas eólicas. Propósito, professor, quando a gente viaja, não é assim, a gente vai aqui para Macau, por exemplo, a gente vê, não é, aqueles instrumentos, né, que impulsiona a eólica, mas a sensação que a gente tem é que
isso não trouxe distribuição benefício nenhum de renda. Nenhum. É muito bonito de se Pouco ver. emprego, Algumas barulho, propriedades privadas, né? impacto ambiental muito grande. Sim. Me fala um pouquinho disso. Por que a gente não desenvolve como deveríamos desenvolver, tendo petróleo, tendo sal, tendo a eólica, tendo essa extensão do nosso litoral, tendo Porque turismo? a riqueza fica toda na mão de poucos, fica concentrada. O desenvolvimento não é pensado para beneficiar a maioria, o povo. O desenvolvimento é pensado só para o lucro das empresas. Essas usinas eólicas, repito, o lucro delas não fica aqui. Aqui fica o resíduo, 2%, 3% no máximo. O lucro quase todo vai para fora do estado e nós ficamos com o impacto, o prejuízo ambiental e o lucro vai todo para fora. Era uma grande esperança que essas usinas eólicas trouxessem um grande desenvolvimento econômico e social para o estado. Não trouxeram. Impacto ambiental imenso, dá alguma renda de aluguel para as pessoas onde aquele se instala, mas para algumas poucas pessoas no estado, 300, 400 famílias que recebem um royalty, um aluguel dos locais, geram pouquíssimos empregos. Cada usina dessa gera 2, 3, 5 empregos no máximo, uma usina inteira, de segurança, vigia. As equipes de manutenção são volantes, não é a equipe de manutenção de cada usina, elas percorrem várias usinas, e tudo controlado automaticamente. Não é o controle dessas usinas, de cada catavento aciona ou desaciona por computador, e aqui fica quase nada da riqueza do estado, fica aqui. Isso tem que mudar. Se eu chegar a ser governador, a conversa vai mudar. Tem que ter outra conversa com essas empresas, tem que ter pulso firme. Para instalar novas empresas tem que ter condição. O lucro, boa parte do lucro tem que ficar aqui. As peças têm que ser fabricadas aqui. Então, é um exemplo que eu lhe dou, que contribuiria com, digamos, a industrialização do estado. Mas eu poderia lhe dar vários outros exemplos. Eu lhe dei exemplo da água sanitária, daqui da usina, da fertilizantes. Mas você entra numa supermercado aqui, não sei se eu já lhe falei, pizza congelada, vem de Santa Catarina. Será que nós não temos uma boa pizzaria em Mossoró, em Natal, para fabricar pizza e congelar? Tem que vir de Santa Catarina, pizza congelada, torta congelada. E um monte de outros produtos. O Estado importa tudo. Nosso Estado é um Estado ingênuo. Ingênuo nesse aspecto. Que não podemos, muita coisa que nós teríamos tecnologia, conhecimento para fabricar aqui, não fazemos quando poderíamos fazer. Como é que você analisa esse momento? Porque passa o Rio Grande do Norte, as pré-candidaturas estão aí, os nomes já estão com as articulações, não é? Com as agremiações partidárias, o seu partido, que é o diferencial. Qual o diferencial do seu partido? E, além disso, quais as propostas que você entende como merecedoras da atenção da população para fazer o contraponto com essas propostas mais de um tradicionalismo, de candidaturas familiares ou sem essa consistência assim, no aspecto socioambiental, econômico? Olha, nós vamos entrar para ser o diferencial, nós não vamos entrar para ser figurantes. Entende? Vamos fazer um debate, jogar o debate lá para cima e exigir compromisso. Vamos exigir compromisso desses candidatos que não têm. Eu vou apresentar propostas estruturantes, profundas, né? Propostas de transformação profunda do Estado, soluções. Silvio, enquanto eles vão ficar brigando entre eles, eu vou apresentar soluções para resolver os grandes problemas do Rio Grande do Norte. Primeiro, na educação. Eu sou professor há quase 50 anos, sou professor da UFRN, né? E uma coisa que eu quero dizer é que a primeira coisa que me envergonha quem tem que fazer é acabar com o analfabetismo. Isso foi a primeira coisa que a China fez, que o Japão fez para se desenvolver, a Coreia do Sul fez. 1 cada 8 potiguares continua analfabeto, na época da internet. Isso é uma vergonha. Isso devia ter acabado, ainda mais depois de 2 mandatos de uma professora. Isso devia ter sido erradicado. Eu acabo com isso em 2 anos. Um grande mutirão, milhares de estudantes da UFRN, da UNP, da UniRN, da UFESA, da UERN, do IFRN, da onde eu venho, sou ex-aluno do IFRN, sei o papel que a educação cumpriu na minha vida. Eu vinha de uma família pobre, meu pai era um simples soldado, a gente morava naquela Vila Naval no Alecrim. Fui parar na USP, em São Paulo, com a formação que eu adquiri aqui na antiga EdFern. Acabar com o analfabetismo, segundo, a revolução na qualidade da educação, valorização salarial, sim, das professoras e professores e de todos os servidores públicos, da saúde e de outras áreas. Isso é possível. E também o tempo para o professor se reciclar.
formação continuada do professor. Você vai no Ceará, o Ceará dá 20% do tempo da jornada do professor, o professor voltar a estudar. Aqui não tem, isso não existe, o professor não tem tempo para se reciclar, vive estrangulado, dando aula na escola pública e tem que dar aula na escola particular para poder completar a renda. Não pode ser. O professor não tem tempo de voltar a se reciclar, voltar a estudar, a fazer um mestrado, doutorado. Isso precisa dar tempo para a professora e para o professor fazer isso, né? É a formação continuada. Isso é possível. O Rio Grande do Norte tem o pior IDEB do país. IDEB, para quem não sabe, é o índice que mede o índice da educação básica, a qualidade. Sim. Você vai no Ceará, Pernambuco, Piauí, eles estão na faixa de 4,5 IDEB. Rio Grande do Norte está na faixa de 3, 3,3, se não me engano. Uma vergonha. Uma vergonha. Dos piores IDEBs do país. Lamentável. A qualificação profissional... E educação em tempo integral. Educação em tempo integral. Em tempo integral. Porque nós temos também um índice muito agravante, que é da evasão escolar. Exatamente. Mas a educação integral ajudaria. Eu vou repetir. O Ceará, Pernambuco e Piauí estão com 70% das escolas estaduais com tempo integral. Sim. O Rio Grande do Norte não chega a 30%. Então, outra coisa, uma briga para aumentar muito. Eu não digo aqui que nós vamos chegar em 100%, mas em 4 anos seria possível a gente chegar, faça um compromisso da gente levar até 50% ao nível da educação integral. Então, isso é plenamente possível. E a outra coisa, que é a industrialização, eu falei, e também um plano ambiental ousado. Minha proposta é que a gente plante pelo menos 5 milhões de árvores nativas, como umbuzeiro e juazeiro, e 3 milhões de árvores frutíferas para fazer uma poderosa agroindústria no estado. Não tem sentido, eu falei para você, 50% da nossa safra de manga se perde podre no chão. Por que não industrializar isso? E vamos plantar mais milhões para ter uma poderosa agroindústria no estado, não só do melão, mas também de fruta, de suco, de geleias, que vá pelo menos para merenda escolar. Falta merenda escolar e a gente perde a safra de manga quase todo podre no chão. Isso tem que ser industrializado. Professor Robério, é uma satisfação sempre tê-lo aqui conosco. Essa é uma das outras entrevistas que haveremos de contactá-lo e sempre trazer abordagem assim, com muita ênfase, com muita propriedade, dados importantes que muita gente não conhece e é preciso que venhamos a esclarecer esses pontos, industrialização, emprego, renda, distribuição de renda. Nós queremos deixar aqui esse espaço democrático para suas considerações finais. Sei que sempre está disponível para a Rede Livre News. O que eu queria dizer ao eleitor, não estou pedindo voto, né, é que as pessoas pensem. Porque o brasileiro tem uma mania de reclamar da política. Aí chega na eleição, vota errado. Para continuar reclamando. Não pode, gente. Não é porque o seu vereador ou seu prefeito chega lá no seu ouvido e fala para você votar naquele outro. Não. Você tem que votar naquele que você confia e que apresenta propostas e compromissos claros. Aqui, na eleição presidencial, vai polarizar a eleição entre Lula, representando o campo democrático popular, e Flávio Bolsonaro. Você pode até ter críticas ao Lula, mas eu quero dizer para você o seguinte, cuidado, porque Flávio Bolsonaro é 1000 vezes pior do que Lula. O pessoal tem críticas ao Lula também, mas vai chamar o voto, vai defender o voto em Lula para derrotar a direita, o Flávio Bolsonaro. E aqui no estado tem 2 candidatos representantes da direita. O seu o seu Álvaro Dias claramente está alinhado com a direita, não esconde. O seu Alisson está dizendo que não, está assim, por cima, não se posiciona, mas o partido dele chama-se União Brasil. E o União Brasil está na base do apoio do bolsonarismo. Entende? Então, é importante você ver. Não adianta você votar em Lula, o Rio Grande do Norte vai votar majoritariamente em Lula. Flávio Bolsonaro aqui não vai chegar nem a 30%. Mas tem gente que às vezes vota no Lula, mas vota num candidato de direita. Não pode, gente. Porque depois esse candidato de direita vai boicotar o seu presidente Lula, que você votou lá em cima, se o Lula ganhar, e nós vamos fazer tudo para ganhar. Então, eu chamo a atenção das pessoas que tentem entender a política e não votar de qualquer jeito. Repito, o país vai se polarizar, o Lula pode ter problemas. Mas Flávio Bolsonaro é 1000 vezes pior. Muito bem, queremos agradecer a participação do professor Robério Paulino aqui nos estúdios da nossa Rede Livre News, aqui onde você encontra a notícia com credibilidade e sempre, professor, esse espaço estará aberto para acolher de ti as impressões, apreensões sobre diversos temas que é importante para o nosso estado do Rio Grande do Norte. Segue a nossa programação. Muito obrigado, professor, Muito e até outra obrigado. oportunidade.